A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E por falar em Rádio CT, a rádio do setor aeroespacial, eu quero falar que a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, pois a rádio web do SINDI-CT, ela propõe esse link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com informações relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e também percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O Clique Jornal é o jornal da Rádio CT, uma rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, uma pessoa que você vai se apaixonar quando ouvir as primeiras sílabas do seu pronunciamento, do seu bate-papo aqui no Clique Jornal de hoje. Ele começou a sua vida jurídica e você já pensa, sim, trata-se de um advogado, mas não um advogado comum ou qualquer. É um advogado muito especial, um advogado que brotou de um livro que ele encontrou na sala, um dos mais renomados juristas aqui do Vale do Paraíba, o Dr. Marcos Kramer. Ele lá no seu escritório, menino ainda, encontrou lá uma obra que se chama O Princípio da Igualdade, no escritório do Dr. Marcos Kramer. Uma obra, aos juristas que conhecem, sabem que é uma obra fundamental para a compreensão do princípio da igualdade. Doutor Ricardo Dias, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a Chile, que está aqui nos assessorando. É com muita alegria que eu venho hoje bater esse papo com você e com os seus ouvintes. E que papo! Ricardo, permita-me chamar de Ricardo Dias. Quantos anos tem? Eu estou com 39 anos. Menino ainda? Tecnicamente sim, né? Bastante vida e muita experiência de vida, mas cronologicamente bem jovem, né? Bem jovem, até porque não chegou ainda na idade do ENTA, né? Depois que entra no ENTA, 40, 50, 70. 90, né? Fica difícil. E aí fica ente, né? Ente querido. Ente querido. E aí vai. Ô Ricardo Dias, com 39 anos, eu gostaria de falar da sua vida esportiva. Foi jogador do São José? Não necessariamente. Né? Eu joguei muita bola lá para os lados do Corintinha, do Jussara, com o pessoal lá. Até pensei em jogar bola, mas eu tive uma fratura grave chamada na região da tíbia e perônea, né? E aí eu fui inutilizado por esporte, né? Mas dizem que eu tenho futuro. Eu estava com a peneira marcada para o São José, né? Mas não pude continuar. Poxa vida. Peneira com quantos anos? Isso aí eu estava com 13 para 14 anos. Com 13 para 14 anos, peneira marcada para o São José. E esse acidente, como aconteceu? Jogando bola, né? Em qual time? Não, era o tal do rachão de final de semana, né? A minha vida esportiva, depois eu resolvi partir para o lado administrativo do esportivo, né? Bom, mas daí um menino com 13 para 14 anos, peneira marcada, eu que estou perguntando isso até para ver os côncavos e os convexos da vida, as coisas que
o destino acaba levando para outro caminho. Peneira marcada, jogando bola em qual posição? Eu era lateral direito, né? E é muito difícil para um garoto de 13 anos ouvir de um ortopedista que você não vai mais poder fazer aquilo que você mais gosta, né? Hoje, com a tecnologia, a gente vê jogadores machucando na mesma região e podendo prosseguir normalmente, né? E você teve que arcar sozinho com o acidente? Não, graças a Deus eu tinha meu pai, né, que era funcionário público federal do CTA, minha mãe trabalhava no administrativo do colégio onde eu estudava e graças a Deus deu para... Ô Ricardo, você falou do teu pai, o teu pai era filiado do SINDCT. Sim, o José Dias da Silva, né, que já faleceu, está com 7 anos, trabalhou lá no CTA, no Departamento Pessoal Militar, o DPM, né? E a sua mãe, a dona? Dona Noêmia, a dona da Banca do Mel ali do Jardim Paulista. Da Banca do Mel, que ela é pensionista hoje aqui no SINDCT. Sim. Quer dizer, está mudando a sala ali, está fazendo a sala de reunião muito bonita. Sim, para que a dona Noêmia possa vir até aqui. Conhecer, né? É importante ter uma representação sindical forte, né? Porque as pessoas mais humildes, tudo, às vezes não têm esse discernimento de procurar um advogado para estar assessorando. Então, tendo a cobertura de um sindicato, facilita muito a vida do trabalhador ou do seu pensionista, né? Olha, nós temos aqui praticamente uma pessoa que é dependente do SINDCT, viu, o Shirley? É isso aí. O pai era do CTA e a mãe é pensionista. Sim, sim. Bacana. Então ele é daqui mesmo, é de casa. Já estamos em casa aqui. Daqui a pouco eu vou, quando eu terminar esse Ele já chegou já pedindo uma aguinha. Exato, você tá aqui, bate uma foto. Eu vi um chazinho de maçã ali, né? Tem que aproveitar, que não é todo dia. Só nos desculpe que o engraxate não chegou ainda. Dá uma polida, né? No cromo alemão. No cromo alemão. Mas olha que interessante. Então, essa relação com o SINDCT você conhece bem. Sim, há muitos anos, né? O papai, ele é servidor já de carreira há 35 anos no CTA, né? Que maravilha! E filiado ao SINDCT. Sempre foi, né? Sempre foi. Coisa boa. Meu caro Ricardo Dias. Bom, pro futebol não deu. Não deu. Foi difícil ter que ouvir isso, mas não deu, né? Mas a minha esperança é o Matheus, né? O Matheus está com 15 anos e... Você tem um filho de 15 anos que Mateus, praticamente na idade que você parou, o seu filho está jogando bola. Está jogando. Mas ele é mais adepto do rugby. Eu falo, segue papai, vai pro futebol, vai ser feliz, né? Mas bem que o rugby é campeão nacional, né? E o São José, agora mesmo com o Wilson Gotardo, que veio do Botafogo, etc. e tal, a Águia do Vale parece que não deslancha. Isso é uma tristeza muito grande, né? A gente que acompanhou o Zé Carlinho, o Cris, grandes amigos, né? O José Vitor Roque Júnior, que também começou aqui. A gente fica triste essa situação do São José, né? Ô Ricardo, você estudou em qual colégio aqui de São José dos Campos? Eu estudei no Colégio Marechal Rondon, no Monte Castelo. No Monte Castelo. Aonde que o Dr. Marcos Kramer foi o seu professor? O ano era 1991 e a professora, na época, a professora Julieta, ela teve um problema de saúde e, naquela época, o governo do estado aceitava que o profissional de humanas, por ter uma carga horária, pudesse preencher algumas vagas dos professores, né? Aí eu conheci o Dr. Marcos vindo da aula de história, né? Substituindo a professora. A professora Julieta. Olha que interessante. Aí chegou, se apresentou, e olha, eu sou o novo professor de história, por uma aula, por 10? Não, a nossa história começa um pouco diferente, porque o Marcos ele sempre usou a pedagogia muito grande com o jovem, né? Uhum. E eu lembro que o dia que o Marcos chegou, ele veio com uma pasta cor-de-rosa, rapaz, bonita. Poxa, naquela época. E a sala estava pegando fogo, e ele entrou, meio que ninguém deu atenção para ele. Uhum. Ele pegou a pasta e tacou na mesa, fez um baita de um barulho, e falou, olha, eu gostaria de ter podido falar boa tarde para os senhores, e hoje não foi possível, eu tive que vir numa situação um pouco mais acalorada, né? Mas eu espero amanhã poder chegar e falar boa tarde para os senhores, vocês estejam todos sentadinhos. E foi o que aconteceu. Aí ele foi cativando a turma e ele acabou sendo o nosso professor paraninfo, né? Olha que interessante. Ficou quanto tempo sendo professor de história? Olha, com a minha turma ele deve ter ficado mais ou menos o segundo semestre todo de 91, né? Mas depois eu acho que ele ainda lecionou o ano seguinte, mas aí o meu colégio não tinha, a escola onde estudava não tinha o segundo grau, né?
E aí eu não tive muito contato. Tinha assim de bater papo, o professor, porque ele é muito de bater papo, né? Então a gente sempre encontrava. Olha que e é nessa história que a gente está nós estamos entrando. O Ricardo, com esse jeito, essa entrada triunfal do professor Marcos Kramer e que acabou cativando os alunos, você foi um dos alunos seduzidos pela maneira do professor ensinar. Sim, ele era muito metódico, né? Eu lembro muito do Marcos naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor quebra o paradigma para uma nova concepção de ensino. Nossa, né? aquele filme é um clássico, né? Olha Sim. aí, que boa Muito bom. lembrança. O que conta a Sociedade dos Poetas Mortos? É um filme que a escola era bem tradicional, bem rígida, e esse professor ele meio que quebrou regras, quebrou paradigmas, mas numa nova concepção de educação, de estudo, né? Alguns alunos no final do filme entendem essa mensagem, outros não, né? Mas ele costuma dizer que o filme mesmo que inspirou a ele dar aula foi Ao Mestre com Carinho, né? Com Sidney Poitier. Sim, Eu sim. também assisti esse, muito Olha bom que também. O da Sociedade dos Poetas eu não ouvi. Ah, tem que assistir, Paulinho. Talvez foi porque todos morreram, né? Talvez pode ter sido isso. Mas Ao Mestre com Carinho, inclusive com música do Michael Jackson. Não teve isso eu já não música lembro. do Michael Acho que era a Jackson? música, a cantora era Lulu, né? Lulu. né? Lulu. Lulu. Uma Bacana. música muito bonita. Muito... Eduardo Aparecido, nosso conhecedor de música, que Olha está falando. aqui, muito bem. To Say To Love. Say to Love. To Say To Love foi a música. Sim, e é usado até hoje nas colações de grau, nas formaturas, nos eventos, nas faculdades, né? É uma música muito Muito marcante. O Ricardo, mas você, passado quanto tempo e seduzido pelos ensinamentos do professor Marcos Kramer, quando é que vocês foram se reencontrar novamente? Então, a gente voltou a se reencontrar no ano de 98. Eu ainda trabalhava no supermercado aqui de São Qual José. supermercado O era? Mercadinho Piratininga, né? Do Chuluc Chuluc? Lá do Chuluc Chuluc, meu amigo Reginaldo, né? Que estiver nos ouvindo, um abraço para ele, né? Bacana. A Silvana, né? E a Silvana, que é a diretora lá, A né? Silvana e o Reginaldo, né? Silvana e o Reginaldo. E o Reginaldo. E lá você era o quê? Lá eu era auxiliar de seção, né? Era um serviço assim que eu trabalhava nos secos e molhados, né? Vender feijão, vender arroz. A granel? A granel. E era um serviço pesado, porque tinha que abastecer o caixote, né? Os sacos lá pesavam de 50 a 70 quilos, né? Que maravilha. Um garoto de 23 anos, que só tinha sombra e água fresca, né? Bom, dali, com 23 anos já. 22, 23 anos. Bom, e foi ali que você reencontrou o professor. Ele passava, ele era cliente, né? Aí, na verdade, a história vai um pouco mais a fundo, porque ali eu conheci a mãe do Matheus, né? E passou um tempo a gente veio se Exatamente. casar, né? Bom, no Mercadinho Piratininga, você encontrou o amor da sua vida na época, que veio o Matheus. Sim, o Matheus Bom. Gabriel. Agora que chega a história. O Matheus só trouxe alegria. Só alegria, muita alegria. Nossa. Primeiro varão, Sim. né? Único, né? Você tem Primeiro e único, né? Por enquanto, né? Primeiro e único por enquanto. Sim, claro. Ó, e sempre no Mercadinho Piratininga. Sempre no Mercadinho Piratininga, né? Mas sempre na gôndola do supermercado, quem é que estava ali? O seu professor de história, que era o Dr. Marcos Kramer. Sim, pichinchando aquilo que já tinha preço, né? O de sempre. O de Ele sempre. olhava lá de R$ 2,99 por R$ 1,99, ele olhava, pô, mas não dá para baixar mais? Sim. Queria que fosse R$ 99. Mas é uma virtude, né, Paulinho? Oxalá todo mundo fosse questionador nesse sentido, né? Procurar uma qualidade de vida melhor, né? Enquanto isso, o Matheus foi crescendo Foi crescendo. e a sua vida desenvolvendo. Desenvolvendo, aí passamos um pouco de turbulência, né? Aí Como acontece? Na crise dos 7 anos, na verdade deu 2 anos, né? é de 0 a 7. 0 a né? 7, eu tô na média, né? De 0 a 7. Para você que clicou agora aqui no Clique Jornal da Rádio CT, nós estamos contando a história do o doutor Ricardo Dias. E aí a gente se confunde e chama de Ricardo e estamos, para quem está assistindo, olha, está contando a história de um professor, exatamente, contando a história do professor Marcos Kramer, que tem muito a ver com a história do doutor
Ricardo Dias. Só que, Ricardo, é nessas turbulências da vida que a gente vai para um breve intervalo institucional e a gente volta já contando aonde o professor aparece mais uma vez na vida do aluno e do amigo Ricardo Dias. No instante só, o Clique Jornal volta já, inclusive com um recado da Rapidinha aqui do SINDICT, falando da aposentadoria especial. Dona Noêmia, preste atenção, a Dona Noêmia que é a mãe do Ricardo Dias e é pensionista aqui do SINDICT. Já um recado para todos os pensionistas e falando sobre aposentadoria especial. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal, de volta aqui na Rádio CT e quero algumas considerações aqui. As pessoas que estão nos acompanhando pela radioct.com. O Anderson Oliveira, a Miriam Gabriela e o Aurélio Moraes, que nos dão aqui um corretivo a respeito do Wilson Gotardo, que ele está complementando aqui, que o Wilson Gotardo ele terminou a sua carreira de jogador de futebol no Sport Recife e não no Botafogo. Ô Aurélio, obrigado aí pelo seu corretivo. A gente estava precisando mesmo corrigir esta informação. Então, Aurélio Moraes dando essa informação a respeito do Wilson Gotardo, ele que já pelo menos está sendo entendido para vir falar com a população através do Clique Jornal aqui da Rádio CT. Então, logo, o novo técnico da Águia do Vale aqui nos microfones da Rádio CT. Conosco, antes lembrando que na Rapidinha do SINDICT está convidando
para a reunião na próxima semana, em que o doutor Sodero, um dos mais renomados juristas do interior do Brasil, do interior de São Paulo, fará uma explanação sobre os desdobramentos da súmula 33, dia 10, na terça-feira, às 14 horas, em local ainda a ser convocado por convocatória. A súmula vinculante 33 mostra que a aposentadoria especial é um benefício previdenciário que garante ao trabalhador segurado da Previdência Social o direito de se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de tempo de serviço, com a integralidade de 100% de seus vencimentos. Eu vou repetir para o senhor. Palavra do doutor Sodero, do Departamento Jurídico aqui do SINDICT. A aposentadoria especial, atenção, é um benefício previdenciário que garante ao trabalhador segurado da Previdência Social o direito de se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de tempo de serviço, com a integralidade de 100% dos vencimentos. A Constituição Federal de 88 previu essa possibilidade da aposentadoria especial para o servidor público, mas estabelece que somente através de uma lei complementar é que ela seria regulamentada, o que não aconteceu até hoje, depois de quase 26 anos da Constituição. Então, atenção, você que é servidor público federal já sabe, hein? Corre aqui para o SINDICT, na rua Santa Clara, venha conversar aqui com o doutor Sodero, venha conversar com o departamento jurídico para falar e saber mais detalhes sobre a aposentadoria especial e a súmula vinculante número 33. É uma rapidinha o recado para você que é segurado, não é? É filiado ao SINDICT. Doutor, agora eu acredito que vamos falar com o doutor Ricardo Dias. Definitivamente vai brotar o advogado através de mais uma questão do destino. Ô Ricardo, o Matheus é o seu filhão. Matheus, meu filho. O Paulinho, só pedir uma licença antes. O doutor Sodero foi meu professor na Univap. Também? Eu não sei se é o mesmo doutor José Roberto Sodero. Opa, o próprio. Deve ser, né? Eu acho que ele é meio dono do sindicato, percebendo isso. Né? Foi meu mestre. Você sabe que no direito a gente cultua mais a palavra mestre do que doutor propriamente, né? Como diria Tele Santana, mestre... fizeram um dia uma pergunta para ele, mestre ou aprendiz? Ele falou, sempre aprendiz, porque a gente sempre tem algo a aprender. E o doutor Sodero sempre teve essa humildade mesmo de um mestre. Então eu queria deixar aqui para você e para o pessoal da rádio, a hora que encontrá-lo, dar um grande abraço, um grande beijo no doutor Sodero. Ô, doutor Sodero, então um beijo na sua alma. É verdade, ele tem sempre a aprender, porque quando você vai falar alguma coisa para o doutor Sodero, ele fala assim, não, fala de novo. Sim. Não, fala direitinho. Doutor Sodero. Grande doutor Sodero. Pindense de coração. É de Pinda, Moyangaba. Exatamente. Olha que bacana. Doutor Sodero, aquele abraço para o senhor aí. Bom, Ricardo Dias, você esteve depois do casamento, para desfazer o casamento, você procurou o doutor Marcos Kramer. Procurei o Dr. Marcos Kramer. Cheguei lá desempregado, cabeludo, e na época o Dr. Marcos Kramer falou, puxa vida, o que eu tenho para te oferecer aqui é uma porta dessa de lata para você pintar, né? E sobre o divórcio, vamos tomar um café na padaria, a gente conversa mais nesse sentido, né? E aí vocês foram tomar um café na padaria? Fomos, aí eu peguei afinidade, comecei a frequentar o escritório. Eu era aquele cliente que era amigo também, né? Então frequentava. Porque foi aluno. Fui aluno, né? Você foi aluno e daí definitivamente chegou até o escritório, daí foi na padaria tomar um café. O tradicional café do Marcos. O café do Marcos. Ele fala, vamos tomar um cafezinho na padaria. Se você tiver oportunidade... de passar lá uma hora, tomar um café com ele, ele vai gostar muito, viu? Que maravilha. Bom, daí você começou a frequentar o escritório para que ele pudesse fazer os trâmites para que eu pudesse me divorciar, né? E daí você ficou ali esperando na antessala? Eu estava desempregado, né, rapaz? Então, o que acontece? Eu vivia fazendo bico, correndo atrás de algum modo de sustento que eu precisava pagar os alimentos. Mas você tinha saído do mercadinho Piratininga. Sim, eu peguei uma doença lá que se chama nevralgia
e eu fiquei um pouco inapto para o trabalho pesado na época, né? O pessoal foi tudo legal comigo, tudo, mas por uma questão de saúde não tinha como me relocar naquela época. Aí eu resolvi sair, fui trabalhar na Ótica Seiko, não deu muito certo e acabei ficando desempregado, né? Bom, foi aí que, conversando lá no escritório do Dr. Marcos Kramer, você pediu um livro para ler. Pedi um livro para ler, rapaz. Ele estava lá peticionando. O Marcos, quando ele senta na frente do computador para peticionar, é meio que ele se transforma. Ele não vê ninguém, não escuta ninguém. Porque ele vivencia aquele mundo jurídico. Concentrado naquele processo. Peticionar, o que é? Peticionar é você estar redigindo a petição no processo, né? O que dá início ao processo é a petição inicial, que é o pedido. É o primeiro pedido, né? O primeiro ato do processo. Ah, né? tá, legal. Bom, nisso você pegou um livro, ele te deu um livro? Não, eu falei, Marcos, eu não estou fazendo nada aqui, você está aí peticionando, não tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para eu ler? Aí ele falou assim, sei lá, tem tantos aqui. Eu falei, não, deixa eu ler aquele mais fininho ali. Ele falou, pode ler, você não vai entender nada mesmo. É muito complicado esse universo jurídico para leigo, né? E aí ele falou, pode ler, não vai entender mesmo? Sim. E que livro era? Ele falava do conteúdo do princípio da igualdade, né? Do Celso Homem. Do Celso Bandeira de Mello. Celso Bandeira de Mello. Grande constitucionalista também. Bom, a obra fundamental para a compreensão do princípio da igualdade, inscrito no artigo 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, mas aí tem vários incisos, né? O princípio E aí seria o princípio da igualdade. Sim. O princípio da igualdade, todos são iguais, né? Devendo tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, né? Ou seja, o tratamento para um cadeirante ao subir do ônibus é um e para uma pessoa que anda é outra, né? Meio que equiparar as coisas, né? De modo que você compense aquela fragilidade do indivíduo para ele ser sempre tratado de maneira igual. Tem o igual e tem o desigual. Exatamente. O cadeirante ele tem tanto direito, por exemplo, vamos falar de transporte público, ao transporte público com qualidade, como aquele que não tem nenhuma deficiência, né? Então, ele tem lá meio que, por exemplo, o cadeirante, para entrar no ônibus, ele vai precisar daquela esteira, daquelas coisas. E por que isso para equiparar o direito dele ter acesso ao transporte. Falando a grosso modo, já que, né, muitos não são juristas, que não estão... Mas estão compreendendo. Sim. Que busca igualar a situação das pessoas. Né? Bom, daí nesse caso, você começou a ler o princípio da igualdade do artigo 5º da Constituição Federal, que obriga tanto o aplicador da lei, como também o seu formulador, a poder fazer uma aplicação do direito de cada um. Sim, ele visa igualar o jogo para todas as pessoas, né? O nome já diz, princípio da igualdade, né? As pessoas têm que ser tratadas com igualdade. O livro, ele tem conceitos e formulações, ele é um clássico na literatura jurídica? Na verdade, ele trata de um tema específico dentro da Carta Magna, né? Ele trata de um tema específico, né? Mas a gente chama aquele que escreve obras jurídicas de doutrinador, né? No caso, o autor ele quis tratar deste princípio da igualdade, mas outros juristas escrevem sobre vários temas, né? A lei é ampla, né? Que coisa! Então, esse é o princípio da igualdade. O autor? Celso Bandeira de Mello, né? Palavras singelas, às vezes repisadas. E o artigo 5º... Ele é muito extenso, né, Ele é Paulo? muito extenso. É muito extenso. Acho que a gente precisaria de pelo menos mais umas 2 entrevistas para falar. Eu acho que é uma coisa bem complexa também de se dizer, né? Então tem que ser uma coisa bem esmiuçada, né? Olha, então, o princípio da igualdade, ele encerra assim a discussão, significa então o nivelamento do cidadão. Sim, é o princípio da isonomia também, que também é conhecido como princípio da isonomia, né? Você acha que cotas, por exemplo, poderia ser entendido com esse princípio? Você coloca a pessoa no mesmo patamar para elas competirem de igual para igual? Alguns juristas, a maioria dos juristas entendem nesse sentido, mas essa questão da cota, eu que sou também tesoureiro do Movimento Negro de São José, é um tema que está sendo muito discutido, né?
é bem polêmico sobre isso, então, né? Ninguém entra num acordo, assim, mas... porque... Mas, assim, pelo modo como você explicou, para mim, assim, encaixou. Ele está bem inserido, sabe? Está bem inserido, né? Alguns juristas entendem que sim, né? Então, eu acho que esse é um assunto até legal de se discutir com aquele renomado cardiologista daqui de São José dos Campos, doutor Sérgio Francisco Luiz, né? Só que aí ele já vai dar a visão mais de um ponto de vista da comunidade negra, né? Mas sincero, sim, porque busca dar oportunidade, né? A partir do princípio que a educação tem que ser de acesso a todos, pode-se dizer que sim, pode-se dizer porque que o negro, sim. por exemplo, ele ficou defasado em termos de acesso, por causa que a escravidão, na verdade, acabou em 1888, né? Sim, a escravidão, eu costumo brincar com os meus irmãos negros, que é o ganhou, mas não levou, né? Porque houve a libertação, mas depois trouxeram os italianos para trabalhar e o pessoal das comunidades negras ficaram meio que ao léu, desempregado para a rua aí, né? Então, é até justamente por isso mesmo que eles ficaram defasados em termos de oportunidade. Sim. E agora você dá um up. Sim. Esse princípio da igualdade dá para abraçar essa questão do negro, a questão da mulher, né? Dá para abraçar a questão das religiões, sim, né? O princípio da igualdade é meio que um princípio pai dos demais, né? Legal. Bem, vamos fazer o seguinte. Já que você chegou no princípio da igualdade, foi o que lançou a cadeira, cátedra que se fala isso? Cátedra, sim. Né? A gente fala catedral justamente por isso, né? Aham. Porque lá tem a cátedra, né? E que é a cadeira do bispo, no caso, né? Catedral. E, olha, a etimologia da palavra catedral vem de cátedra. Bom, então, nesse detalhe, com esse princípio da igualdade, nasceu o doutor Ricardo Dias. Sim. Até porque o doutor Marcos, acho que você que é amigo pessoal, sabe que ele procura igualar, né? O Marcos é o maior exemplo de igualdade. Ele procura meio que partilhar com todo mundo. Ele é um cara que não joga com cartas na manga. O que ele tem para te oferecer, ele partilha, né? É um espírito franciscano dele. Bom, então, nesse caso, um breve intervalo e a gente volta já já com o doutor Ricardo Dias para mostrar o que um livro, o livro do Bandeira de Melo, Celso Antônio Bandeira de Melo, fez na vida de um cidadão aqui de São José dos Campos, o Ricardo Dias, que foi conversar no escritório de advocacia e acabou saindo de lá doutor formado. O Clique Jornal volta já já aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300.
Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O nosso entrevistado de hoje, o doutor Ricardo Dias. E nasceu o jurista através de um livro, O Princípio da Igualdade, uma obra fundamental para a compreensão do princípio da igualdade. É um livro inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, que obriga tanto o aplicador da lei como também o seu formulador a ver neste livro, um livro pequeno, mas com grandes conceitos e formulações, que é um clássico da literatura. Acaba vendo ali a base de toda a situação jurídica. Ricardo Dias, neste caso, você leu o livro e acabou compreendendo aquilo, nasceu ali um forte desejo de se tornar advogado? Então, eu sempre tive muita facilidade com interpretação de texto, né? Eu confesso a você que até eu mesmo fiquei surpreso, o Marcos mais ainda, né? Aí ele falou, nossa, mas como que você entendeu isso? Eu falei, não sei, você me deu para ler e é mais ou menos isso. Então, ele, por ser advogado, acho que ele viu em mim algum talento naquele momento, né? Aí, passada essa fase, eu comecei a frequentar com o Marcos os fóruns, tudo, ver aquelas moças altas, bonitas, com as suas pastas nas mãos, né? Os advogados elegantes. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero essa vida para mim. Comecei a tomar gosto pela leitura jurídica. Bom, retrocedendo um pouquinho, daquela ida até o escritório do Dr. Marcos, para ele auxiliar no divórcio, você passou a trabalhar com ele. Na verdade, o Marcos, ele tem também ele gerencia uma empresa de auxílio ao luto, né? Que é a Plancef, e tinha uma carta de cobrança lá e precisava cobrar os inadimplentes, né? Aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho para ele, né? E também acompanhá-lo nas audiências no fórum. As audiências eu não podia, porque como eu não era estudante, muito menos estagiário de direito, precisa da carteira da OAB de estagiário para poder ter acesso a algumas dependências do tribunal. Mas eu comecei a fazer para ele alguns pequenos serviços, né? Ele me ensinou a ir protocolizar nos balcões do fórum, né? E eu ia lá, eu via aquele pessoal, nisso surgiu a amizade com alguns advogados mais antigos, né? E surgiu em mim o direito, a vontade de fazer o direito, e ele sempre me dizia, rapaz, o mercado não está para peixe na advocacia, e tem o exame da OAB, né? Mas eu, com muita persistência, ele me apresentou alguns advogados, dentre eles o Dr. Denerval, o Dr. Vanderlan Carvalho, e muitos outros advogados antigos aqui da cidade, né? Aí o gosto aumentou mais ainda, né? Aí passou Não, e o vestibular, como é que foi? O vestibular foi uma fase dura, porque estava em plena tramitação do meu divórcio. E você sabe, né, Paulo, todo final de relação, ainda que já não haja mais o sentimento, é uma família que está se desfazendo. Então, foi uma fase dura. Eu tive que fazer o vestibular, todo aquele sentimento, como ia ser a vida minha, do meu filho, né? Enfim, passei no vestibular, tinha um outro problema, o problema da matrícula, né? E daí? Aí um dia eu estava lá com o Marcos e falei, bom, Marcos, eu passei no vestibular, mas eu não tenho como matricular. O Marcos, naquela época, R$550 era o valor, lembro até hoje, era uma fortuna. Aí o Marcos abriu a carteira e falou, vamos lá, né? Falei, olha, Ricardo... Mais uma vez, aquele professor que se tornou um amigo e depois patrão. Depois patrão, né? E aí ele pegou, abriu a carteira, fomos até lá, corri logo atrás da documentação, e a frase que ele me disse lá no Urbanóvel, na época a matrícula era lá, eu não esqueço até hoje, foi, bom, Ricardo, se você vai terminar, eu não sei, mas matriculado você está, né? Hoje você é acadêmico em Direito. E logo dali já fomos à Associação dos Advogados e já me filiei, que tinha essa possibilidade do estudante ser filiado, né? Já como estudante de Direito já era afiliado, já tinha carteirinha? Já era sócio, a minha numeração é a 2730, né? 2730. Exatamente. No qual o presidente era o Dr. Denerval, era o Dr. que Denerval. já foi entrevistado aqui na Rádio CT. É o Dr. Denerval Machado Rodrigues de Mello, né?
E lá eu conheci outros advogados, eu comecei a conviver nesse âmbito jurídico, né? E o Marcos, ele falava uma coisa muito legal, falou, nossa, quando os seus colegas estiverem fazendo estágio, você já está chamando os outros advogados pelo nome, né? E assim é hoje, né? Tenho uma amizade muito grande com os demais advogados antigos da cidade, né? 4 anos na Univap? Foram 5 anos de Univap. 5 anos de Univap. 5 anos. De um bate-papo, acabou. Agora, quanto foi a mensalidade? Então, rapaz, eu comecei com 550 e parou em 780. E eu não tinha como pagar. Aí vem o lado B desse disco que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Eu não tinha um emprego fixo, precisava me manter, tinha que pagar a pensão alimentícia do garoto. Foi uma luta, Paulo. Mas, graças a Deus, através do Dr. Marcos, que acabou me apresentando mais tarde o Dr. Vanderlan, que me deu emprego no seu escritório, o Dr. Denerval, que me deu emprego na Associação dos Advogados, depois, posteriormente, no seu escritório particular, e depois me ensinou muito o ofício da arte da advocacia, eu consegui pagar a faculdade. Mas até aí eu tive que vender rifa, eu tive que... Eu gosto de contar um fato muito legal, e isso aqui eu quero deixar claro para os ouvintes, que não é nada no sentido de sensibilizar ninguém, não, mas é no sentido de dizer que quando você quer, você consegue. Era 2006 já, e o Denerval estava fazendo, se não me engano, 53 anos. E precisava de garçom para a festa de aniversário dele. Ele falou, Ricardo, dá uma olhada na internet aí, procura uns garçons, algum serviço de buffet, que eu vou fazer meu aniversário no espaço da OAB. A OAB, ela cedia para os advogados fazer as comemorações naquela época, né? Mas eu preciso contratar garçom. Eu falei, não, Denerval, não contrata não. Me dá a vaga de garçom que eu preciso pagar, né? Ele falou, pô, mas você quer mesmo? Mas lá vai estar seus professores, seus colegas de faculdade. Eu falei, não pega nada. Vamos que vamos, né? Que maravilha. Aí eu fui garçom no aniversário de um daqueles que para mim é um dos meus mestres. Faz parte dessa história, né? Que é o Dr. Denerval. Dr. Denerval. E os outros advogados que você encontrou lá, encontrou também estudantes de direito, colegas seus, que você os serviu? Sim, muitos. Na época tinha o Dr. João José, que era meu professor, que é juiz aqui no fórum, né? Tinha o Dr. Ricardo Júnior, né? Que hoje já está em São Paulo, o promotor João Bosco da Encarnação, vários outros cartorários, né? Que trabalhavam, estudavam, serventuários do fórum, faziam parte da minha rotina. E o pessoal chamava eu de Rick na época. Ô, Rick, senta aqui com a gente. Eu falei, não, eu estou servindo. Não, mas não vai servir nada, não, sabe? Eu falei, não, gente. Maravilha, que história impactante esta. Quer dizer, você se tornou um estudante buscando ali todos os recursos para ter uma colação de grau, servindo os próprios colegas. Sim, foi uma fase que hoje me orgulha muito, é legal. Às vezes eu encontro com alguns advogados no fórum e alguns falam, ô Ricardo, me dá um chopp aí. Fazendo uma alusão ao garçom, né? Aí no final acaba em chopp, mas aí eu faço eles pagarem, agora, né? Eles pagam. Agora vocês me servem, né? Que ano você entrou na Univap? Eu entrei em 2003, né? Nessa época era muito mais difícil entrar na faculdade. Muito difícil. Hoje tem o ProUni, né? Tem um monte de... essas questões, né? Agora, um detalhe. 2007, 2008, houve a conclusão do curso de Direito. Sim, mas aí tinha que pagar. Já não estava mais na associação, precisava, né? Aí o que eu tinha naquela época para terminar o semestre? Um dia eu estava passando na frente das Casas Bahia, eu falei, nossa, preciso pagar as mensalidades. Eu comprei uma furadeira Black & Decker lá e rifei na sala de aula, né? E vendi para colega, para professor, né? Aí eu ganhei a rifa na época, um querido amigo que hoje não milita na advocacia porque é servidor público da Receita Federal, João Carlos, né? Ele que ganhou a rifa e, para minha surpresa, ele pegou a rifa e ele fez a rifa de novo. Que coisa linda! E me deu tudo aquilo, né? O João Carlos era uma brincadeira. O João Carlos ele foi um querido amigo também, que eu não tinha condição de comprar os livros, então o que acontece? Eu falo que eu fiz 2 faculdades de Direito, só deram que não pode escutar isso, senão cancelo o diploma do João Carlos. Então eu fiz para mim e para o João Carlos. É carioca, esperto, né, rapaz? Que maravilha! E quando precisava comprar um livro, alguma coisa, o João Carlos comprava sempre de 2, né?
Quer dizer, o João Carlos foi um parceirão. Foi um parceirão. Hoje está na Receita. Hoje está na Receita, se não me engano, está em Guarulhos, né? Mas não se formou de... Não, formou, mas ele é impedido, né? Pela lei, ele não pode exercer, né? Porque ele preferiu a carreira continua, na Receita né? Federal. Ele fala, Ricardo, ele fala assim, eu estou aqui porque a Ruth não me dá sossego. Então, fazendo uma faculdade, quando eu chego em casa, a Ruth já está mais calma, né? Que não vê minha maravilha. cara, né? Olha, duas pétalas. Uma de você ser garçom para pagar a faculdade e essa de você rifar uma furadeira da Casas Bahia para pagar a mensalidade e o ganhador fazer a mesma coisa e te deu todo o dinheiro. Espírito de solidariedade, né? Que coisa linda. Isso, e como é que fica? Daí, isso aí é o princípio da igualdade que começou? Vamos dizer que o João Carlos, ele meio que se igualou, né? Ele era um aluno de uma condição financeira melhor, né? E teve essa sensibilidade de me dar a mão, me ajudar a fazer o curso. O João Carlos falava, Ricardo, aqui tem muito falso bacana. Ele brincava, né? E você é um cara que realmente quer. Tem a garota de 15 anos ali, 15 anos, de 18 anos, que está ali, o pai que paga, e você não tem o pai que paga, né? E nessa época eu ainda tive a dificuldade do meu pai ser acometido pelo câncer, né? O seu pai? O meu pai faleceu. Meu pai não pôde... Como é o nome? O José Dias da Silva. Seu José Dias da Silva, que não pôde ir na colação de grau. Não pôde, faleceu e chegou a ser vestibulando de direito, né? Fez o vestibular, passou, mas não pôde, precisava cuidar dos filhos, né? E quantos filhos? Somos 4, né? 4 filhos. Mas você acabou restituindo ao seu pai, mesmo após a morte, o diploma de advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas, né? Depois disso, nós temos mais um bloco, Ricardo, uma história. Eu tinha certeza que essa história seria linda como está sendo. Sim. Depois da colação de grau, de se formar como bacharel de Direito, aí veio a OAB. Veio a OAB, mas aí antes eu tive uma pessoa na minha vida que eu precisava ajudar a se formar. Então a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, o bloco final, é isso, não é, Eduardo? O bloco final falando do doutor Ricardo Dias. Vocês puderam viajar aqui pelas carteiras universitárias da Univap e do escritório de advocacia do Dr. Marcos Kramer, mostrando como é que nasceu a dignidade jurídica aqui no interior do estado de São Paulo, Dr. Ricardo Dias. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta.
Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Meu abraço ao Elias, que nos acompanha sempre. Elias Barbosa, muito obrigado, Elias, pela companhia, pela audiência e pela amizade e pelo brinde que nos dá de estar nos ouvindo e ouvindo uma história tão bonita quanto essa, uma história que nasceu não é de um acaso, né? Você foi um abnegado de chegar a se formar como advogado, né? Foi muito complicado, né? Eu estava conversando aqui nos bastidores com vocês. Naquela época era muito difícil, né? E tem a questão do racial, né? Nós tínhamos 3 negros na sala naquela época, né? Era esse João Carlos, que eu te falei, que por ser funcionário da Receita tem até um padrão de vida melhor que o dos demais brasileiros. A minha querida Clarice Félix, que hoje é corretora de imóveis, tinha uma agência de veículos, né? De carros, vendia. E eu tinha só a vontade, eu não tinha condição financeira, né? Quer dizer, naquela época, a cota só do consórcio Vinac. Só do Vinac, do meu amigo João Luiz lá, né? Que não influía em nada, né? E o porquinho não era cor-de-rosa naquela época. Glamour, né, do passado, porque direito, engenharia e medicina sempre foi de uma classe social mais alta. Sim, era elite, né? E o direito, um curso clássico, né? Você vê que... Sim. Era mais assim comum filhos de juristas ingressarem no direito, né? É muito difícil, né, uma pessoa que não tem assim ninguém muito próximo ingressar nesse curso, né? Ô Ricardo, doutor Ricardo, que já se formou. Agora, entre se formar bacharel em direito e ser chamado de doutor, tem aí uma ponte também a ser transposta, que é a ordem, o estudo da ordem, a prova da ordem dos advogados do Brasil, da OAB. Entre a formação em bacharel e ser advogado, uma tentativa, 2, como foi? Olha, eu fiz 5 tentativas. 5? 5 tentativas. 5 anos seguidos. Eu gostava de fazer uma vez por ano só, porque, embora seja tenha 3 exames por ano, eu sempre gostava de fazer o do final do ano, porque eu pegava os cursinhos desde o começo, podia me dedicar 6, 7, 8 meses, né? Foi uma estratégia que foi um pouco demorada, né? Tem colegas que fazem o cursinho 3 vezes por ano e passam, né? Mas ou não passa. Levou 5 anos, então? 5 anos, bom, uma vez por ano. Primeiro ano, questão de nota, faltou quantos pontos? Então, rapaz, a correção da segunda fase da OAB ela é muito subjetiva, né? Como diria o filósofo, né? Sócrates, não tem verdades absolutas, né? O que para um advogado pode ter sentido, para mim, para outro, pode não ter. E assim é a correção da prova do exame de ordem em sua segunda fase, né? Bom, mãe, eu gostaria de saber assim, você precisava de 6... Tirava 5,9. Faltava décimos, às vezes. No segundo ano? Eu ficava sempre assim, faltando 20 décimos, 10 décimos, né? Graças a Deus eu... Décimos? Décimos, fazem diferença. Isso deixava mais revoltado a tentar de novo ou desmotivava? Motivava, Paulinho, porque eu não tinha tempo para revolta, né? Eu já vinha de baixo, né? Uma infância difícil, muito digna, né? Com alimentação certinha, mas difícil, né? Muito difícil. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Na quinta eu falei, aí, agora... na quarta já era para desistir, ou não? Não, eu nunca tive esse pensamento de desistir, não, sabe? Eu até falo isso para os bacharéis que estiver ouvindo, que OAB a gente não faz para passar, a gente faz até passar, né? Porque olha que ótimo, não faz para passar? Faz até passar, porque envolve muita coisa. Concurso costuma ter esse tipo de slogan, porque concurso público, na verdade, não é o mais inteligente que vai passar.
É o que entendeu melhor aquele modelo de prova. Muito bom. E a prova da OAB é a mesma coisa. E não é fácil passar mesmo. Não faz para passar, mas é até passar. Até passar, porque envolve muita coisa. E a cobrança da família. As pessoas, eu lembro o doutor Roberto, que foi seccional aqui no primeiro DP, já falecido, que Deus o tenha. Doutor Roberto... O nome, Roberto Martins, se não me engano. Roberto Martins. Roberto Martins, né? Lá de Taubaté. Ele falava... O da mamadeira. O da mamadeira. Um homem muito elegante, ia dar aula de sobretudo, no calor de 40 graus. Exatamente. Mas era um homem muito elegante. E ele falava, Ricardo, já no primeiro ano as pessoas vão vir procurar fazer consulta como advogado, né? E eu até brincava, né? Quando eu era questionado por alguém jurista, eu fazia uma brincadeirinha, eu falava para a pessoa, se era alguém que entendia do direito, eu falava, bom, isso eu tenho que responder para você à luz do princípio da igualdade, à luz da Constituição, né? Era o jeito, porque meio que engloba tudo, né? Se era uma pessoa mais leiga, eu falava, não, eu vou procurar nos anais dos meus arquivos para poder te dar uma resposta mais concisa, né? Era um jeito de embromar quando eu não sabia o que falar, né? Mas aí o que acontece? Aí o exame da OAB causa essa pressão porque as pessoas criam uma expectativa, é uma família, é uma noiva, é uma namorada, é um filho. E aí, já é advogado, os outros advogados? Então, foi uma luta muito grande e aí, enfim... E até que ano foi? Foi no dia 9 de julho, né? Do ano passado, né? De 2013. 2013, né? Que maravilha. Agora, é verdade que o Dr. Marcos Kramer ficou tão orgulhoso disso que quando alguém o pergunta de alguma questão jurídica que ele não sabe, ele não perde apoio, fala assim, olha, isso é tão fácil que até meu empregado sabe disso. Ele tem esse senso de humor dele. Que daí até meu empregado sabe disso. Ele sabe, Bom, por conta disso veio a aprovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Veio, aí eu dei a entrada e na solenidade eu fiz questão. O Marcos ele tem 2 passagens na minha vida, né? No dia da minha formatura, todo mundo joga o capelo para cima, né? Meio que conseguiu se formar. Eu falei, não, eu sinto-me na obrigação de entregar na mão dele, né? Maravilha. Então eu entreguei o capelo na mão dele. Capelo é aquele chapéuzinho? É o chapéuzinho quadrado lá, né? Que o pessoal fala. E no dia entregou na mão dele. Eu não quis jogar para cima, né? Eu acho que ele fez parte dessa história, como meu pai fez, né? Como outras pessoas, né? Eu fui um privilegiado, porque eu tive uma estrutura muito grande, se não financeira, mas de pessoas, né? Que estiveram em torno disso, né? Então, tanto é que na minha formatura eu quis escolher meio que a dedo essas pessoas, né? Que maravilha. O doutor Denerval não pôde ir, que ele estava lutando com a dona Leila, falecida esposa, estava doente, né? Então foi muito triste não ter a presença dele, do meu pai, mas foi bom. Mas né? O seu mestre e professor, Dr. Marcos Kramer, estava lá e recebeu o capelo em mãos. Em mãos. E na entrega da minha carteira, eu quis também que ele fizesse essa entrega, né? Depois mais uma vez, a presença do mestre lá. Esta seria a história ao mestre com carinho. Sim. E depois que feito isso na questão da OAB, né? Aí eu já não era mais o funcionário, mas aí eu já era amigo do Marcos, na advocacia Marcos Kramer, né? Que é a advocacia que nós trabalhamos hoje, né? Hoje você faz parte do corpo técnico, e jurídico da advocacia Marcos Kramer. Trabalha de igual. Igual, hoje nós estamos juntos. Maravilha. Né? Bom, e aí veio o sonho de fazer a faculdade que eu queria fazer, mas essa mais por buscar o conhecimento, né? Não parou por aí. Não parou. Então, para a gente finalizar, aí filosofia veio complementar, que é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência. Você se tornou um filósofo? Então, na verdade, o filósofo é todo aquele que contempla o algo ou alguma coisa em um determinado tempo ou época do mundo, da sociedade, né? O falecido José Almar, pai do professor Ricardo Stacchiarini, ele dizia assim que o filósofo ele não precisa de anel de grau nem diploma pendurado na parede, né? Mas apenas contemplar, indagar, né? Até gozado, Paulinho, que em Brasília tramita um processo, uma PL, né?
uma PEC, para regulamentar a proposta profissão de emenda constitucional. Exato. Até porque filosofia não é profissão. Não é profissão e eu, sinceramente, Essa espero... PEC é para isso? Sim. E eu espero que não passe, né? Imagina... Por quê? Imaginou Platão fazendo uma faculdade, ou Aristóteles? Eu acho que a filosofia ela é livre, é o direito de exercer o pensamento, né? Todos nós aqui, de algumas maneiras, somos filósofos, né? Eu acredito, assim, que o correto é ficar como bacharel em filosofia ou licenciado em filosofia, ou se a pessoa tiver mesmo essa necessidade de se afirmar como filósofo, desenvolver um pensamento central que, de alguma maneira, mude a história de uma sociedade, né? Você acha que o direito tem alguma coisa a ver com filosofia? Totalmente. A filosofia do direito... Psicologia, filosofia tem bastante a ver com direito, né? Sim, é uma matéria, e tanto é que eu eliminei matérias, né? Hoje eu sou aluno da Escola Superior de Filosofia e... nós temos a primeira matéria do advogado é a filosofia do direito. É uma pena que a filosofia seja dada nos primeiros anos. Eu acho que é uma matéria que teria que ser dada no final já do curso, onde o aluno tem mais maturidade, né? Então, hoje em dia, a profissão de filósofo ainda não é regulamentada, embora já exista a Academia Brasileira de Filosofia. Eu, da minha parte, sou contra essa regulamentação. Eu faço buscando conhecimento, mas não tenho essa pretensão de ser chamado de filósofo. É agradável ouvir, né, filósofo, mas não tenho essa pretensão de... A filosofia é amor à sabedoria? A palavra filosofia, ela tem essa etimologia, né? Filo, amigo, né? E sofia, sabedoria, né? O amigo da sabedoria, né? Que também algumas pessoas falam amor da filosofia. Pessoas que questionam, assim, né? A existência de alguma coisa, né? Os porquês. Sim, de tudo existir. Começa lá em Tales de Mileto, né? Que eram os pré-socráticos, né? A filosofia de contemplar a natureza. Mula sem cabeça, cavalo com asa, unicórnio, tudo isso está lá no começo da filosofia, né? Quer dizer, filosofia consiste, então, no estudo de problemas sociais, né? Sociais. É a mãe de todas as matérias. Sim, sim. Relacionados ao conhecimento, à verdade. Sim, o sufisma, né? Que é aos valores morais. Os valores morais, a ética, né? A estética. Sim, são várias. Tudo tem filosofia. A mente, a linguagem. Sim, a linguagem corporal, metafísica. É muito interessante. Maravilha. E aí veio essa segunda faculdade e, graças a Deus, eu tô Podemos dizer, então, o doutor Ricardo Dias, que esse doutor, ele é um filósofo? Olha, assim que as pessoas falam, as pessoas né? Fulano é um filósofo. Sim, nós temos grandes filósofos, hoje já reconhecidos no Brasil e no mundo, que realmente não frequentaram o banco de uma faculdade, né? Mas eu digo que todos nós temos um pouco de filósofo. Uma criança de 2 anos, de alguma maneira, ela filosofa. Um idoso já, com seus 80 anos. A filosofia pode questionar até mesmo a nossa existência, né? Sim, o René Descartes já falava, a afirmar, né? Que nós não existimos de verdade. É o dilema de René Descartes, né? Ele falava, nossa, mas será que eu existo? Aí ele falou, poxa, mas se eu estou pensando se eu existo ou não, penso, logo existo. Então, logo existo, né? Ele questionou a existência, né? Que maravilha. Doutor Ricardo Dias, fica numa frase: apressar-te a viver bem e pensar que cada dia é, por si só, uma vida. É uma frase de Sêneca, é um filósofo. Sim. Agora eu quero te agradecer imensamente pela aula de direito, pela aula jurídica, pela aula de filosofia que o doutor Ricardo Dias nos deu aqui no jornal. De lição de vida, né? Que lição de vida, Shirley. Foi uma aula hoje com o mestre Ricardo Dias. Muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Eu agradeço a vocês, uma boa tarde. E quando a gente quer, a gente consegue. Eu acho que sempre há um jeito, basta querer, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Eu acho que é tudo questão de tentar, de se dedicar, de se despojar de algumas coisas, né? Priorizar o que realmente importa, né? E eu tinha só para finalizar, o Dr. Vanderlan falava assim, Ricardo, quando a gente quer uma coisa, o impossível fica difícil e o difícil fica fácil. Como é que é? O Dr. Vanderlan Ferreira de Carvalho, grande processualista, o impossível se torna difícil e o difícil fica fácil, né? Basta querer, né? Que maravilha. Ricardo Dias, muito obrigado, doutor e filósofo.
pela sua presença aqui no Clique Jornal. Obrigado, uma boa tarde a todos. Vivemos uma metade de vida aqui, né? Porque temos muito que viver, não é, Chico? Um grande aprendizado hoje. Que maravilha. Foi muito bom. Foi muito legal. Então, vamos filosofar daqui para frente, né? Vamos. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final e mais um Clique Jornal, hoje com a presença do Dr. Ricardo Dias, que mostrou o nascimento, a vida e a continuidade de um sonho, da determinação de um cidadão. Em nome do presidente Ivanil Elisiário, presidente do SINDICT, queremos agradecer a todos vocês pela companhia, audiência e amizade de cada um. A minha colega Shirley Marciano, comigo aqui na mesa, a apresentação aqui do Paulo Silva e a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. Grato a todos vocês pela atenção, obrigado e... Grato e obrigado é forte, né, Shirley? Nossa, fortíssimo. Isso é filosófico. Um abraço a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.